ele postou alguma coisa no final de outubro, falando que ele tava abrindo espaço pro novo na vida dele. Aí ele comprou o jogo de roupa, de cama novo e postou lá no Instagram. E falou que ele estava encerrando uns ciclos do passado, completando umas conversas que ele tinha deixado mal resolvidas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: Meu Deus, eu nunca completei passado, não resolvi nenhuma conversa, quero saber o que é isso. E aí eu comecei a mandar mensagem para ele, ele me chamou, a gente começou a trocar uma ideia no WhatsApp. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou uma semana, assim, eu acordava e dormia, a gente conversando o tempo Conversando. todo. Porque o que que eu fiz? Eu encasquetei, coloquei na minha cabeça que eu falei, não, eu vou também completar meu passado, que eu não sou, né? Se, Entendi. se isso daí é legal, eu vou fazer também. Quero fechar meu ciclo ali. Eu falei, nossa, eu nunca tinha olhado dessa forma. E eu já tinha, ó, eu já fiz mais de 50 cursos de desenvolvimento pessoal. Que... Eu tenho, a gente brinca quando a gente juntou crachá de evento. Porque era um bolo assim, sabe, de curso de Tá. desenvolvimento pessoal. E aí, eu fiz uma lista lá de 5 pessoas para eu entrar em contato e resolver. O que, que é o encerrar Sim. ciclo, completar? Era coisa assim, sabe? Quando você pensa numa pessoa e aquilo te deixa um mal-estar, uma sensação ruim, uma vergonha. Uhum. Qualquer sentimento que você tem que tira o seu poder quando você lembra de uma situação, isso é algo que tá ali só um indício de que você precisa encerrar isso, que você precisa completar essa história. Tá em aberto. Porque é aquilo, né? Muita gente fala essa frase bonita na internet, só que quantas pessoas aplicam, né? Você precisa encerrar o ciclo, nananã. Tá, Perfeito. cadê? Cadê o movimento, né? Então eu fiz a listinha lá e eu entrei em contato com essas pessoas e ele ficou me apoiando nisso. E ele também tinha Que umas da hora. pessoas para ligar. Então a gente ficou nessa troca e foi assim, ó. Esse nosso contato foi zero máscara, né? Então, ele sabia de tudo de mim, eu não escondia nada, completamente autêntico, né? A gente tava usando essa palavra. Completamente Cacete. autêntico, sem nada a esconder. E aí, quando chegou no sábado, ele tava aqui em São Paulo para fazer um curso de desenvolvimento pessoal também. Tava no encerramento desse curso. E a gente já tinha combinado de se encontrar na segunda-feira para tomar um café como amigos, né? Só que aí chegou sábado e eu percebi que eu tava pensando nele o tempo todo, tava aquela coisa, tava diferente. Gostei. Quero umas dicas aí, bebê. E aí eu falei assim, eu falo pra ele ou não? Aí vem, né, aquelas coisas que o povo fala, os gurus Que do não relacionamento. pode se Não entregar de pode, cara, não e pode não sei o falar o que quê. sente, né? Exatamente. Só que a gente tava falando sobre ser autêntico. E como que eu vou fingir que eu não tô sentindo uma coisa com uma pessoa que me deu total abertura pra ser autêntica, né? Se eu fizesse isso, eu ia contra tudo que a gente tinha Não, conversado ali, né? E aquelas conversas que eu tive não valeram de nada. Então, no perfeito. sábado, eu falei pra ele: Olha, eu percebi que eu estou pensando em você o tempo todo. E só falei isso. Falei isso e fui dormir, na verdade, né? Eu falei isso e fui dormir. Ele me mandou um GIF daquele cara do Big Bang Theory, né? Não. Assoprando o saco. E aí eu fui dormir e tal. Que Aí ela no outro. lembra certinho as paradas, mano. Sim. Os É detalhes, muito, que muito da vívido, hora. porque como eu passei Nossa, por muito muita show. coisa difícil, Quando vê uma parada boa, né? é uma parte, é uma área que eu realmente me orgulho, né? Cada parte que a gente passou, que eu passei, eu falei, nossa, realmente valeu a pena, né? Eu esperava esse dia, falava assim, tava com medo de nunca chegar esse momento, mas chegou. Será que Então no só eu dia, que não vou encontrar alguém, né? A gente nossa, quantas pensa, vezes? Eu achava que, nossa, amor não era pra mim, não. É, nossa, foda não isso. tinha como fugir. E aí no outro dia ele falou também que tava pensando em mim, aí o encontro de segunda já tava diferente, né? Porque era amizade, aí depois disso já virou outra coisa. Perfeito. E aí na segunda a gente se encontrou, a gente ficou 5 horas juntos, conversando, só conversando. E a gente começou a conversar sobre possibilidades. Aí ele morava em Curitiba, ele estava lidando com os medinhos dele e eu lidando com os meus Sim. medinhos, né? Chegou uma hora, que você não vai acreditar que ele fez. Chegou uma hora que ele falou assim, ó, a gente não vai ficar junto. Ele me deu uma bota. Você não tá acreditando, você não vai acreditar. Gostei, esse é o Ele me deu uma bota. segredo. Esse é o segredo. Eu fiz igualzinho. Gente, ele falou isso. E assim, as mulheres vão me entender agora. Principalmente as mulheres que sabem que elas conseguem atrair os homens.
o problema não é atrair, o problema é manter, né? A maioria tem essa questão. O problema não é atrair, é manter. Então, eu tinha uma coisa que era assim, que eu, né, depois eu descobri de onde vinha, mas uma sensação de que eu poderia ter o homem que eu quisesse por causa da minha aparência, né? Porque, eu sou bonitinha, as pessoas... E os homens só olham pra aparência, só vão olhar a gente como um pedaço de carne, né? Que é o que a gente tava falando. E eu tinha essa sensação, então eu nunca tinha tomado um não, assim. Quando ele falou isso, eu falei... Mas falou sério, não foi na brincadeira? Ele falou, gente, não tem como ficar junto, a gente não vai ficar junto. Não, ele falou assim, olha, ok... A gente tava conversando sobre possibilidades. E eu tava falando pra ele todas as minhas intenções. O que eu queria fazer melhor, mais, menos, diferente. Você vai sacar aí. O que é? E aí ele falou, a gente não vai ficar junto. E aí eu fiz assim, né? Fiquei, por quê? Tá, ok. Mas me explica por quê. Aí ele pegou e falou assim, ó. Fez um círculo assim no... Imaginário, tá? Na mesa. Mano, esse aí cara ele falou... Doidão. É muito bom, mano. Como ele faz isso? Aí ele fez o círculo. Assim. Continua. E aí ele tava inspirado também de um evento, né? Mas ele é assim mesmo, maravilhoso. Então ele fez o círculo e colocou assim, ó. Tudo que você me falou até agora é sobre fazer mais. Então eu vou ser mais segura, menos ciumenta, mais não sei o quê, um pouquinho melhor. Eu vou melhorar isso daqui, eu vou buscar a minha melhor versão. Inclusive, isso é péssimo. Vou buscar minha melhor versão. Parece que é uma coisa linda, maravilhosa, mas na verdade é uma baita de uma armadilha. Buscar a sua melhor versão, fazer mais, melhor, diferente, é o quê? Qual a referência que você usa nisso, quando você busca fazer isso? Aí eu olhei, aí eu saquei. A referência que eu uso quando eu tenho a intenção de melhorar é o meu passado. Então, tudo que eu olho, que eu construo, com base no que eu já vivi, nas minhas experiências, tentando consertar, eu continuo olhando para o que eu não quero. Então, eu sempre vou repetir o mesmo padrão. E aí ele falou, se a gente se relacionar agora, a gente vai viver o mesmo relacionamento tóxico, doente, que você já viveu, que eu já vivi. Então, não vai funcionar. Aí eu falei, tá. Meu Deus, tá. Saquei. Mas o que eu faço, pelo amor de Deus? Como que eu vou fazer? Qual que é a sua solução, né? Qual que é a solução? Aí ele, tá, vamos lá. Aí ele fez um outro círculo. Ele fez um outro círculo. Aí ele falou assim, ó, primeiro aqui, o antigo, né? Tudo que você tem uma intenção de consertar, de melhorar, é porque você tá olhando para aquilo e você não tá achando bom. Você tá num ponto de vista de que você é errado, que tem um erro em você, de que tem algo de errado em você, que você precisa correr a vida inteira para se consertar. Quantas pessoas não têm essa sensação, né? De sempre estar correndo, não, preciso melhorar, preciso conquistar aquilo, preciso atingir aquele objetivo, preciso ser mais feminina, menos grosseira, mais não sei o quê. Sempre. Perfeito. E sempre correndo. E por mais que a gente chegue no marco que a gente colocou, a sensação é vazio de novo. Tenho que buscar mais uma coisa de novo. Correr, né? Nunca é o suficiente. Então, o que você precisa fazer? Olhar para as conversas que já passaram na sua vida e principalmente essa conversa que te fala que você não é o suficiente. Você nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ser escolhida. Enquanto você não resolver essa questão com você mesma, você vai continuar correndo atrás disso para se consertar. Não. E você vai fazer o quê? Você vai... Se eu sei, eu sinto no meu coração que eu nunca vou ser escolhida, não sou prioridade, não sou o suficiente, eu só posso atrair e enxergar possibilidades que vão me fazer estar certa disso. Então eu vou atrair o cara que vai fazer com que eu não seja escolhida de novo. O cara que vai me trair de novo. Né? Então não existe nada novo nesse lugar. Então você precisa completar isso. Você precisa encerrar esse ciclo. Foi tipo um aulão ali, né? Foi. E aí o fim, né, a gente vai falar com certeza mais disso, mas contextualizando, né, ele falou que eu tinha que fazer isso porque aí sim, aí ele fez um outro círculo. Terceiro. Um outro, segundo. Então aqui era o passado e aqui o novo. Então depois que você completar isso, aqui vai surgir um novo espaço. E aí dentro esse círculo novo aqui, o que ele tem? O que tem aqui, ó? Se o passado tá aqui e o novo tá aqui, o que tem dentro desse círculo? O que tem dentro do círculo? Ó, aqui no passado tem, não sou suficiente, não sou escolhida. Não Coisas boas, né? Tipo, eu sou... Então é pra ser o oposto disso, né? Então, acredito eu. É aí que tá.
Se é o oposto, eu ainda tô usando a referência do passado. Certo. Ainda tô tentando consertar, ainda tô na corrida do hamster. Ah, então não vai fudeu, funcionar. eu também nem sei a resposta. Então, ó, aqui, ó, no círculo antigo, se eu deixo isso aqui onde está, que é o passado, quando eu abro um círculo novo, olha aqui, olha aqui. O que tem aqui? Nada. Nada. E o que a gente faz com nada? Constrói, né? Você começa, né? No nada, a gente pode fazer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, no nada, eu posso criar algo novo. Somente no nada, eu posso criar algo novo. Desculpa, gente. Somente do nada. Que bom que é um barulhinho de venda. Bem na hora do algo novo, obrigado. O novo, Deus. tá vendo? Obrigado. Começo. Então, no novo, é só no espaço vazio que eu posso construir qualquer coisa. Se eu tiver uma referência ainda do que eu já vivi, do que eu não quero mais, eu ainda tô tentando evitar reviver alguma coisa do passado. Então, eu tô só olhando pro que eu não quero. E você vê que louco como a gente é, tipo, programado a pensar, tipo, sempre na comparação, tipo, você viu, eu já pensei no oposto. Tipo, a gente vai colocar a coisa boa daquilo, aquilo era o ruim. Mesmo, mesmo com você dando toda a explicação antes do que não é isso, que você não pode usar aquilo de base, né, de referência. Aí você vem, tá, agora tem um novo, o que tem aqui dentro? O contrário daquilo. Não, burro. Você não entendeu? Não pode usar isso de referência. Cara, é verdade. Mas aí não tem nada. Porque não é que é burro, é que a gente, né, porque eu também fiquei assim, eu fiquei um tempão pra descobrir o que era aquilo. Caceta, porque a gente aprende desde sempre que a gente precisa se melhorar, que a gente precisa se consertar, fazer melhor, diferente, mais, menos, e a referência é sempre um passado. Por isso que fala nesse lance de mudar de cidade, né? Você mudou de cidade, meio que você começou uma nova história, né? Tipo, você começou do zero. Você não tinha o que comparar, o que nada. Então agora você poderia ser o que você fosse ser ali, do zero, construir uma parada, né? Não se comparando com algo e tudo mais. Caceta, velho. E aí, no nada, a gente pode criar qualquer coisa. Aí ele perguntou, o que você cria? Eu não sei agora. Nunca vi uma folha em branco de verdade, né? Então, calma, vou ver o que eu vou criar. E a gente não ficou nesse dia. Isso foi segunda. No dia seguinte, eu fui pro encerramento do curso dele, que era um curso de desenvolvimento pessoal, que ele estava vivendo isso que a gente conversou. Falou. E quando eu cheguei em casa, né, de segunda para terça, eu mandei a minha criação. E eu lembro até hoje com exatamente as palavras. Foi em 2018 isso. Sim. Eu escrevi assim, ó. Eu crio para mim a possibilidade de ser amor incondicional e me relacionar com um homem que também seja amor incondicional e que a gente possa construir um futuro incrível, onde tudo que a gente quiser seja possível e simples. Foi exatamente com essas palavras. Só um detalhe, quando ele falou que não ia ficar comigo, eu chorei durante 40 minutos. No ombro dele, olho borrado, nariz escorrendo, e ele lá, me abraçando. Tipo, esperando passar toda aquela emoção, né? E aí ele me falou, né, ali depois, ele me ouviu, e eu chorei porque justamente quebrou aquela questão de que os homens só vão me usar. Ele me amou ali incondicionalmente. E ele falou, eu poderia ficar com você porque eu quero ser querido por uma mulher bonita. Mas eu não vou fazer isso com você. Porque eu tô aqui posicionado por você, pelo que você tá vivendo, né? Não é sobre mim, as minhas questões. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer. Então isso desconstruiu tudo aquilo que eu acreditava sobre homens. Então se um homem não é isso, então nenhum... Quem disse que todos são? Puta, velho. Então mas, desconstruiu. cara, não, maravilhoso tudo que você falou, de verdade. E a questão que fica assim na minha cabeça, né? Tipo, eu ia te perguntar, antes de você finalizar desse jeito, eu ia te perguntar o que você acha que te levou a acreditar que seria diferente com uma nova pessoa. Obviamente tem todo o contexto, aí você explicou essa história e tudo mais, mas todo o contexto por trás. Porque de tanta gente tomar ali, igual você falou, de um lado, do outro, todos os extremos, pra todo canto que você vai dar errado. Fala, tá, e como que eu acredito que pode ser que dê certo? No seu caso, você viu pra crer. Depois que você viu, você falou, não, realmente, existe um cara assim, existe um homem assim. Mas você acha que é só vendo mesmo, só passando por isso pra gente acreditar? Eu digo pelas questões das crenças, né? Que muitas mulheres e homens também têm a crença de que o sexo oposto não presta pelo fato das experiências do passado, né? Como que a gente começa mudando isso na cabeça da pessoa? Isso não é tão gostosinho de olhar,
Mas o que fez diferença pra mim foi perceber que eu julgava muito. Eu falava que os homens só querem coisa superficial, que os homens só querem mulher me queriam pra sexo, Sim. que, né, ninguém tava realmente interessado em relacionamento sério. E quando na verdade o que eu atraía era um espelho do que eu estava sendo, sem consciência, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Semelhante atrai semelhante. Então, como que as pessoas podem agora começar um movimento de transformação real na vida delas amorosa, né? Primeiro, observando qual tipo de pessoa que você vem atraindo. Muito provavelmente é o tipo de pessoa que você vem sendo. Exatamente. Não é provavelmente, não, é É isso. exatamente. É É que, tipo assim, é que a semelhante gente atrai quer, semelhante. a Não gente quer tem. falar de um jeito Não... pra não parecer que dá dando a cartada, né? Mas é isso mesmo, né? Pois é. Eu sempre falo que eu. Pode contar comigo, que eu sou amor intencional. Eu vou falar pra você o que você precisa ouvir e não o que você quer, mas com muito amor, né? Perfeito. Mas é isso. Se você tá atraindo esse tipo de homem, né? Que as mulheres falam. Eu posto lá no Instagram. Ah, é Mas tem. porque, né? Por que que como que os homens reagem a mulheres intensas? Ele, não, vai se afastar em algum momento. Aí vem lá os comentários. Ah, mas eu não tô nem aí, porque esse homem é problema dele, não sei o quê. Porque os homens. Nossa, por que que vocês não ensinam as mulheres a se amarem e problema dos homens? Gente, Porque não. pelo seguinte. Se você está atraindo esse tipo de homem, isso diz sobre ele. Esse cara ser um idiota é sobre ele. Esse cara fazer palhaçada, ser imaturo, ser moleque, ser, né, qualquer coisa que desses xingamentos que entram ali, é sobre ele. Só que você atrair esse cara é sobre você. Sinto muito. Você precisa dormir com isso.